aí voltei, né, pra contar a parte agora que eu não quis ficar com o menino de olhos verdes, de boca carnuda. Ele vai ficar com vergonha se ele ver esse vídeo. Ai. Mas enfim. Bora lá. Novamente. Quem sou eu? Bom, então ele quis ficar comigo e eu não quis, né? Porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu não iria mais ficar com um monte de meninos como eu estava fazendo. E aí eu não fiquei com ele, né, nessa ocasião. Mas eu não consegui fazer o que eu tinha que eu tinha pensado, né, em fazer, não ficar mais com outros meninos. Enfim, eu não fiquei com ele. Passou algum tempo e eu vinha ficar com outros meninos. Bom, uma vez eu fiquei com um menino no banheiro da escola. Era só ficar mesmo, era só beijinho. E eu fiquei com esse menino. Uma outra menina tava com outro menino também. E deu um rolo, mais um rolo. E era na aula de educação física. Então a gente tava me enrolando e não tava fazendo. E a gente saiu e foi ficar no banheiro. E aí o professor pegou a gente, levou pra diretoria. Nossa, teve reunião e teve conselho. Sei que a gente teve um castigo. Eu e essa outra menina. A gente ficou alguns dias indo na escola para ajudar fazer uma arrumação na sala, uma limpezinha na sala. Só nós duas. Os outros dois meninos não, porque eles eram homens. Eles trabalhavam. Eu não percebi na época, mas olha o machismo, né? Mas enfim, temos histórias para contar, né? Talvez tenha mais coisas, mas como eu não perguntei para as pessoas, né, da história, né, se eu poderia citar, então eu acabo por aqui, né, essa história. E aí, depois que eu fiquei com esse menino, eu acho que eu fiquei com esse menino só essa vez, porque o rolo foi tão grande que a gente nem ficou mais. Mas enfim, depois eu fiquei com outro cara, que era assim, minha mãe gostava desse cara. Se fosse naquele tempo de que os pais escolhessem um namorado, o noivo da filha, seria esse cara. Um dia, inclusive, ela tinha me falado isso, eu gosto tanto desse menino, se fosse eu escolher, escolheria ele pra ficar com você. Então, eu resolvi testar, né, o que minha mãe tinha falado. E eu fiquei com esse cara. Ele era um cara super gentil, um menino super fofo. Nunca, jamais ele desrespeitou ninguém que eu tenha visto. Era incrível, a educação dele é incrível. E aí eu fiquei com esse menino. Eu não senti nada assim de extraordinário, mas ele era uma pessoa incrível. Então depois eu fiquei de novo pra ver. Vai que não era da primeira vez, né? E depois eu fiquei com ele de novo, depois eu fiquei com ele de novo, mas realmente não era aquilo que eu tava esperando. E aí, não fiquei mais com ele, a gente acabou se tornando amigo, né, na escola. Hoje faz muito tempo que eu não converso com ele. Mas enfim, as histórias, né, da vida da gente. Entre minhas indas e vindas, eu ficava com os meninos que eu já tinha ficado lá atrás. Depois, o primeiro menino, depois eu fiquei antes um pouco de ficar com o meu marido. Mas era coisa de lembrança, sabe? Que a gente lembrava daquele amor, daquela coisa do primeiro amor, do primeiro beijo. E a gente ficou de novo. Não foi nada daquilo que eu lembrava, do que eu imaginava, pensei, passou. Então, um certo dia, eu na igreja,
era casamento de alguém, eu estava com meu irmão mais novo. Eu passo na igreja, eis que está um menino, o menino, de olhos verdes e boca carnuda encostado na igreja. E eu passo e olho aqueles olhos verdes. E depois eu passo de novo e a gente fica ali trocando olhares e passo de novo e assim foi. Eu estudava, eu não sei em que série eu estava, não me lembro, mas esse menino não estudava mais na escola, ele já tinha ido para um ensino médio, eu acho. Mas o irmão dele estudava uma série abaixo da minha. E aí eu escrevi uma carta, entreguei pro irmão dele, entregar para ele, para esse menino, falando que eu queria ficar com ele e tal, né? Se ele não estivesse namorando, se ele não estivesse com outra pessoa e, né? E depois eu recebi resposta que não, que eu não tô namorando com ninguém, não estou envolvido com ninguém, porque a única pessoa que eu quero me envolver é com você. Essa foi a resposta. E aí, eu, alegre e sorridente, comecei a trocar cartas com ele. A gente ficou no final do ano, em novembro, tinha uma formatura. Eu acho que eu era madrinha, não tô me lembrando, mas eu acho que eu era madrinha de formatura e a gente marcou de ficar. No dia me deu um frio na barriga tão grande de ficar com ele que eu queria desistir. Eu confesso, eu não queria ficar mais, falei, não vou. E aí uma prima veio, não, vai sim, ele tá lá esperando, e eu fui ficar com ele. Gente, sabe aquela história de você ficar com a pessoa e ouvir sininhos? Eu não ouvi sininhos, mas eu fiquei esperando ouvir, porque misericórdia. Ó, se ele ver esse vídeo, ele vai ficar com vergonha, mas é a verdade, eu falo para ele isso. Mas assim, gente, ele não tinha ficado com ninguém. Eu fui a primeira menina que fiquei com ele. Então assim, eu me senti como se ele tivesse realmente me esperando. Eu que não sabia o que eu tava esperando. E eu encontrei ele, sabe? É como se tudo aquilo que passou nem precisaria existir. Na hora que eu beijei aquele menino, eu juro que eu pensei, não é possível que ele nunca tenha ficado com ninguém. Porque, gente, foi uma coisa tão... Ai, não tenho nem como falar. Sério, eu fiquei de boca aberta, literalmente. Eu fiquei passada, eu fiquei chocada. Como que nunca ficou com ninguém e beijava daquele jeito? Eu já tinha um currículo extenso, nenhum beijo, mas nunca igual ele. Nunca. E aí, né? Tô casada hoje, grávida do 3º filho. Aí eu acho que já fechou a história, né? Que olha, aqui tem umas fotinhas, mas eu acho que eu não vou mostrar porque eu não perguntei nem para ele, né? Se poderia mostrar, né? Mas, enfim, a gente casou 2 vezes. Uma vez foi no civil e depois a minha irmã teve os filhos dela e chamou a gente para ser padrinho. Então depois a gente acabou casando na igreja. E foram 2 casamentos porque foram em datas, né, diferentes. Mas assim, a gente ficou aquele dia, só ficou. E depois em dezembro a gente ficou de novo. E depois em janeiro a gente ficou de novo. Às vezes eu eu ia para casa da minha avó. Ele tava no campo jogando bola e eu ia para casa da minha avó e a gente ficava no terreiro.
E aí eu ficava esperando ele passar, porque ele ia passar de moto por lá, pra gente se olhar pelo menos. E isso a gente conversava por cartas. E em maio de 2006, na festa que tinha aqui, né, na festa da banana, no domingo a gente ficou na sexta-feira da festa, no sábado e no domingo, junto com os meus pais também. E aí no domingo ele foi junto com a gente embora e chegando lá na minha casa, né, na casa dos meus pais, ele falou: semana que vem eu venho aqui pra gente namorar, eu posso? E aí começa a nossa história, a gente começa a namorar. E logo depois, um ano e pouco depois eu acho que a gente tava namorando, eu já engravidei. Meu filho nasceu, depois a gente casou. Meu filho tinha 6 meses, a gente casou. Tudo coisa simples, a nossa casa tinha 3 cômodos, mas era tudo incrível. Depois a gente conseguiu ir construindo, né, essa casa. E a gente optou por ter mais um filho. E aí nasceu o pequeno Pedro. E agora, de surpresa, vem mais essa gestação. Bom, coisas da vida. Eu não falei de tudo que aconteceu. Tem algumas fases da minha vida que eu achei melhor editar, né? Cortar, não falar. Porque são partes ruins, né? Talvez de outras pessoas. E que não importa a minha vida mais, não faz diferença, e os erros, né, das outras pessoas sempre estarão aí, com uma diferença que eu não posso fazer nada para mudar, a não ser mudar o meu sentimento, né, naquilo que aconteceu. Mas enfim, foi isso, tá bom? Obrigada quem ficou, obrigada meu editor favorito, que nesse vídeo tá aqui comigo, tá? Nos outros eu esqueci de mandar logo, então não deu. Mas nesse vídeo, meu editor, ó, tá de parabéns. Ok, maninho? Quiser colocar quem você é e tal, para as outras pessoas verem, pode ficar à vontade. Bom, aí, quem gostou, dá o like, se inscreve aí no canal. Essas coisas todas, eu não vou ficar repetindo, porque é chato, você já sabe, né? Obrigada, e eu volto.